vocês estão? Meu nome é Marcela Pássaro e você está aqui na Astrologia Integrativa. Lembrando sempre, recado no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral ou sua orientação vocacional, é só você olhar as descrições que está abaixo do seu vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho de comparação de mapas, de sinastria, de compatibilidade, né? O que é isso? Claro que eu vou dar um pouquinho, uma pincelada, mas esse assunto é um assunto muito complexo, porque a gente está falando de dois universos separados, né? Por que tem universos que super convergem e outros não convergem? Por que às vezes eu tenho que passar por aquele relacionamento? Porque há muitos porquês e cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e também lembrando que as sinastrias, as questões de compatibilidade, é importante você não fazer apenas com seus relacionamentos íntimos afetivos. É legal você fazer também com relação a pai, mãe, né, de entender assim o mecanismo, né? Poxa, por que eu nasço, ninguém me entende, não sei o quê? Porque tem questões aí de karma, tem questões de tem que nascer lá, porque tem que nascer lá para que você possa às vezes. Você nasce às vezes numa determinada família, porque às vezes você, naquela família, você vai ter que despertar, vai ter que colocar em ação, às vezes aquela energia, porque se você não botar aquela energia em ação, aquela família às vezes te suga. Então tem toda uma questão aí pra gente trabalhar e pra gente, dá pra fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Hoje eu vou trazer um pouquinho, uma pincelada com relação, qual a importância, o que a gente tem que olhar os elementos. Primeira coisa, a gente tem que entender que é uma interação de mapas, de campos de energia, né? Eu gosto muito de trazer a abordagem do Stephen Arroyo, tem vários livros deles falando sobre essas questões, então se você quiser saber mais, é só você ler através do Stephen Arroyo. Do Danny Ruidar também tem, mas o Stephen Arroyo, ele acho que tem mais livros acessíveis aqui para o Brasil. E o que acontece? Então a gente tem que entender que são dois campos de energia, né? Então, ou seja, são dois campos, sistemas hermeticamente fechados, você hermeticamente fechado, né? Então são dois. Tanto é que quando a gente corta, o que a gente corta a pele, o que o nosso corpo já tende a fazer? Fechar, né? Então nós somos hermeticamente fechados, somos um campo de energia. Quando a gente vê a questão do ovo áurico, né, que é chamado de aura ou até a alma, né, depende de cada autor, a gente vê que nós somos um grande ovo, né, somos um grande ovão lá andando, né, então somos um ovo, então nós somos um campo energético, quanto mais homogêneo, uniforme esse campo, melhor é, e aí o que acontece é que a gente vai então atraindo as situações, atraindo as pessoas, né. E aí o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender, você tem que entender o seu campo de energia. Então a primeira coisa é eu tenho que entender o meu campo de energia, aquilo que eu preciso enxergar, aquilo que eu preciso ver. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muita coisa em Capricórnio, né? E aí vamos dizer que aí você atrai muita gente em Câncer, ascendente em Câncer. Qual é a sombra? Qual é uma parte que a pessoa não enxerga dela? Geralmente é o seu descendente, que é Capricórnio, que geralmente, inconscientemente, para que ela possa se sentir mais completa, ela busca esses relacionamentos. Ela vai buscar uma pessoa mais velha, uma pessoa mais limitadora, uma pessoa mais controladora, uma pessoa mais centralizada, uma pessoa com mais segurança, uma pessoa mais pé no chão, para que possa equilibrar o seu ascendente. Se ela faz isso com ela primeiro, o que acontece? Ela está mais equilibrada. Então, consequentemente, ela não mais busca isso através das pessoas. Se ela busca, ela não vai mais ver, às vezes, essa sombra que a própria pessoa não enxerga como, nossa, que pessoa chata. E às vezes a pessoa nem está sendo chata, a pessoa apenas está sendo responsável. Então vai depender de cada situação, de como a pessoa enxerga. Então tem gente que chega e fala assim, aquela pessoa é muito chata, né, muito rígida. E às vezes você vai olhar, a pessoa só está pedindo para que você, às vezes, acorde todos os dias às 6 horas, porque a pessoa tem um compromisso às 6h30. E aí a pessoa olha aquilo como uma chatice, e às vezes não é. Então vai depender sempre de cada pessoa. Às vezes você tem um ascendente em Câncer e atrai uma pessoa com ascendente em Capricórnio. No começo pode ter divergência, mas são signos opostos e são complementares. Se tiver nível de consciência, se as pessoas se autoconhecerem, isso não é um problema, isso não é um entrave. Mas se a pessoa não tiver, vai ser um entrave, porque são opostos. Um olha para um lado, outro olha para o outro e ninguém quer olhar para o centro. Como é que eu gosto de trazer aqui? Então, primeiro a gente pode ter muitos relacionamentos frustrantes. Primeiro começa lá na nossa família, né? Poxa, muito frustrante, né? Poxa, me impactou. E aí depois você leva. Isso também está relacionado com gêmeos, isso também está relacionado com a nossa casa 4, com a nossa casa 7, mas vamos ver um sistema geral de informação que é o mapa astral todo. Então a gente pode ter grandes bloqueios e frustrações. Então, exemplo assim, você é uma pessoa com sol no signo de água.
Água, gente, gosta ou de ficar na água, porque na verdade o sol é o combustível, vocês têm que entender isso, ele precisa recarregar os combustíveis. Então a pessoa que tem sol em água, ela vai recarregar o quê? Ficando com gente do mesmo signo ou de signos, iguais, né, do mesmo elemento, mas outros signos. Ou a pessoa vai ter que ficar na água, na piscina, vai ter que ficar nesses fluidos porque ela precisa se recarregar. A gente tem que entender isso demais porque isso faz parte da nossa saúde, da nossa vitalidade, né? Geralmente, quando a gente vê de compatibilidade de mapas, geralmente através dos autores o mais indicado é você ter, vamos dizer, você tem um sol em peixes, o mais indicado é você ficar ou com gente de câncer ou de escorpião, para ter um desnível, por mais que seja do mesmo elemento, tem que ter um desnível, esse desnível faz com que a gente sempre tenha uma movimentação. Quando dá no mesmo elemento, às vezes fica uma coisa um pouco caótica, porque o que faz a gente ter movimentação é sempre esses desníveis, então isso é uma coisa interessante. Como é que a gente vai observar? Primeira coisa, ascendente. É muito interessante, o ascendente é o que a gente mostra, né? É o que a gente mostra, é o que a gente veio fazer, é o nosso propósito. Então, exemplo assim, imagine uma pessoa com ascendente no signo de ar, que adora falar, ideias e tal, ficando às vezes com uma pessoa... Imagina um ascendente, vamos imaginar um ascendente em gêmeos com um ascendente escorpião. Imagina, um ascendente em gêmeos lá, né, pá, falando, escorpião só aqui, ó, quieto, né, geralmente, claro que isso vai depender de cada pessoa, do nível de consciência de cada pessoa, mas geralmente o escorpião tá aqui, ó, conversando com ele mesmo, ó, dentro dele, ó, tá tudo vendo, não fala, mais quieto, ou uma pessoa às vezes com ascendente em virgem, então já tem uma questão de um bloqueio, já tem geralmente, às vezes você tem um sol, vamos dizer, a pessoa tem ascendente em câncer e você tem um sol em câncer, né? Às vezes existe uma compatibilidade, então existe uma atração, mas às vezes não necessariamente aquela faísquinha faz com que isso mantenha. Então isso eu já percebi por experiência própria e através também das próprios estudos de compatibilidade. Outra questão também relacionada com lua. Então a lua fala de um aspecto nosso, que todos nós temos necessidades emocionais que precisamos olhar, porque a lua fala de um aspecto ainda não solarizado, ou seja, não consigo ter luz própria com relação àquele assunto, com aquela casa, e às vezes ainda eu fico dependente de alguma coisa, ou de uma reação, ou de algum contexto. Então geralmente é mais indicado sempre o que? Ascendente do mesmo elemento, né? Pode ser de signos diferentes, ou relacionado também com signos opostos complementares, ou também de outro elemento, mas que seja do masculino. Então, se você tem ascendente em gêmeos, às vezes pode ser com ascendente em leão, dá certo, porque são signos extrovertidos. Muito difícil uma pessoa com signo, exemplo, do ascendente em peixes, às vezes perde uma pessoa com ascendente em leão. O ascendente em peixes, dependendo do grau, também do regente, você vê, gente, é muito amplo, eu tô dando uma geral aqui, dependendo de tudo isso. No geralzão, o ascendente em peixes, ele pode ser às vezes muito tímido, ele chega, ele analisa, ele sente, a ação dele é introvertida, a ação dele é pra dentro. Leão, gente... Dependendo de onde está o sol, então às vezes a pessoa pode ter um ascendente em leão e o sol dela está na casa 12 ou na casa 8, fazendo maus aspectos, então tudo vai depender, né? Mas às vezes a pessoa com ascendente em leão chega, todo mundo, ela quer ser vista, né? Então imagine, não vai dar muito certo, então isso já é uma questão. Outra questão, o sol. Então o sol é o nosso combustível. Ou tem que ser do mesmo elemento de signos diferentes, ou pode ser também de signos, né, complementares. Então eu tenho um signo de água, o outro tem signo de terra. Tem que ver também as casas e quando juntos os dois mapas, ver quais são as interações. Tem que ver isso também. E a questão de propósito. Então, às vezes, assim, o que acontece? Às vezes tem um mapa até meio parecido, coisas muito... Mas, às vezes, o propósito de alma é diferente. Então, ou seja, uma alma tá olhando pra cá e a outra olhando pra cá. Não vai dar muito certo, né? Isso vai ter... Então, às vezes, até tem conexão. Até tem uma conexão. Mas, às vezes, os propósitos fazem com que a nossa alma... Porque quem comanda a nossa vida é a nossa alma, né? Não é a personalidade, não é o que a sociedade diz, não é o que meu pai diz, é a alma que diz. E às vezes a alma fala assim, ó, meu filho, você tem que ir lá pro Zezinho. Outra coisa, às vezes a gente vê a pessoa, ela é linda, né? Então as pessoas às vezes vão dizer que a mulherada tem um sonho de casar com o Brad Pitt, tá, gente? Tô colocando um padrão aí, só pra vocês entenderem. E aí a pessoa olha, meu Deus do céu, a pessoa não tem nem atração, não existe, porque quando você olha o mapa não tem nada a ver, mas às vezes ela fica assim, ó,
elobriado, que fala cara lindo, que cara lindo, e é só lindo, é só lindo, não tem a conexão de alma, não tem a conexão espiritual, não tem uma conexão mais profunda. Outra questão, tem que ver Vênus e Marte. Então, exemplo assim, uma pessoa que tem Vênus e Marte no signo de fogo, se ela encontra uma pessoa com Vênus e Marte no signo de fogo, tem uma conexão muito forte, existe uma conexão muito forte, é muito mais forte também, dependendo de casas onde está esses signos, né? Uma pessoa que tem signo no elemento água, é mais compatível estar com a pessoa do elemento água ou elemento terra. Então a gente tem que olhar todo esse pacote. Eu sempre gosto de falar que assim, é o mais importante pra mim, né, na minha percepção, ver ascendente, porque, gente, ascendentes contrários já impede muita coisa. Então, exemplo assim, eu tenho ascendente em câncer, eu tenho ascendente em aquário, e eu conheço muita gente com ascendente em câncer. Quando a pessoa não consegue se trabalhar, então, ou seja, quando a pessoa não tem um nível, quando a pessoa não tem consciência, quando a pessoa não compreende as próprias energias, cara, ascendente vai bater e vai já começar a ter as frustrações e os bloqueios, já começa pelo ascendente. Ah, mas Marcela, eu conheço uma pessoa que ela tem ascendente em peixes, eu tenho ascendente em sei lá, em touro. Não, em touro não, tem que ser ascendente em sagitário. Não, sagitário porque tem o mesmo. Mas eu tenho ascendente em leão. E tá tudo certo, porque às vezes a pessoa, ela sabe lidar com todas as energias. Às vezes a pessoa, quando a pessoa não se autoconhece, ela geralmente só sabe do ascendente e nem sabe. Geralmente quando você vai falar com a pessoa, realmente eu sou isso, ela acha que ela é o ascendente. Então, ou seja, ela só sabe daquele ascendente. E aí, consequentemente, como ela não trabalha as outras 12 energias, pra ela vai ser muito complexo. Às vezes você atrai também pessoas, porque às vezes você precisa olhar determinadas casas na sua vida, determinados elementos que aquela pessoa já despertou dentro dela, e por isso que você atrai também. Por uma questão, às vezes, nem é um relacionamento mais contínuo, duradouro, mas é uma relação de você enxergar conteúdos dentro de você. Isso é uma questão. Geralmente, quando você às vezes tem uma pessoa com ascendente em tal signo e você tem um sol em outro signo, às vezes você atrai para que a pessoa... E às vezes existe muito bloqueio. Então, exemplo assim, eu tenho ascendente em aquário, meu pai tem sol em aquário. Sempre teve briga. Por quê? Porque eu mostro o que é ser aquário. Meu pai, ele às vezes não sabe o que é ser aquário, porque o aquário tá lá dentro. É a alma dele. E às vezes, pra gente entrar em contato com a nossa alma é muito difícil. Então a gente tem muito medo, porque tá lá no escuro. Vocês conseguem ver o coração de vocês? Não, porque tá dentro. Então geralmente pode ter um pouco de briga, um pouco de discórdia, né? Porque as pessoas, elas não conhecem a astrologia. Outra questão também que é interessante é a gente buscar sempre os elementos ou complementares ou iguais. Então água com água tá tudo certo. Ou elementos diferentes, mas que sejam do mesmo, ou masculinos ou femininos. Para quê? Para que possa ter uma interação entre os campos de energia. Senão não tem interação de campo de energia. Eu geralmente, quando eu tenho ascendente em aquário, eu atraio muita gente com ascendente ou em gêmeos ou em libra, e geralmente piscianos ou escorpião. Geralmente eu atraio isso, né? Quando eu atraio gente que não tem, ou às vezes também ascendente até em Capricórnio, porque Capricórnio casa, né? Geralmente quando eu atraio uma pessoa com ascendente, eu falo, não vai dar certo, vai ter muita briga. Quando a pessoa se trabalha, não tem briga, porque existe diálogo. Porque eu faço um diálogo entre as minhas energias, porque eu conheço todas as minhas energias. Então, exemplo assim, eu vou atrair uma pessoa com ascendente em peixes, mas se eu acesso a minha energia de peixes, aquela energia não vai fazer sentido pra mim. Outra coisa também tem que ver a questão de Saturno, onde cai, os outros planetas onde cai. Então isso também é uma questão interessante que vocês têm que começar a observar. Então quando vocês forem ver essa questão de compatibilidade, veja realmente, porque às vezes não tem recarga. Então, exemplo assim, aí você dorme na mesma cama com a pessoa, né? Você fala, nossa, acordei cansado, não sei o que, eu tô cansadão aqui. Aí você vai ver a pessoa tem um sol em água e o outro tem um sol em leão. São sols diferentes, gente, existe. Geralmente quando eu fico perto de pessoas com sol do mesmo elemento, de água, fico super carregada, fico super pra cima. Não é que eu tô utilizando a energia do outro, não é, mas é que você tá no mesmo ambiente. A gente não se sente bem quando a gente tá no mesmo ambiente, a gente se sente bem quando a gente tá no mesmo ambiente. É familiar pra gente, então é mais familiar aquela energia, aquilo não entra em confronto. Por mais que a gente tenha que acessar todos os elementos, mas aquilo já é intrínseco a mim, né? Então isso é uma coisa interessante. Aí só para vocês observarem, pra gente terminar o vídeo de hoje, a gente tem que sempre imaginar como duas células. Então, ou seja, a gente tem uma célula, número 1,
né? Então é uma célula número 1, hermeticamente fechada, outra célula número 2, porque alguma razão aqui acabou atraindo, e esse também atrai isso aqui, tá, gente? Então, ou seja, não é porque assim, você me atraiu, não existe você me atraiu, existe atração mútua, sempre existe atração mútua. Eu gosto sempre de falar que assim, às vezes esse daqui tem um fruto, né, ele tem um fruto, e esse daqui quer comer esse fruto, e aí você atrai, né? Então, exemplo, tem muita gente que fala assim, eu quero, sei lá, eu gostaria muito de fazer uma viagem na Índia fazendo isso. Só que essa pessoa às vezes não nasceu para abrir caminho, não nasceu para criar, não nasceu para liderar. Aí você do nada fala, eu quero isso, porque é um desejo que você quer, porque alguma coisa a sua alma tá falando, você tem que ir pra lá fazer isso. Isso está relacionado muito com as revoluções solares. E aí do nada você vê, aí do nada vem a sincronicidade. Então, ou seja, aí uma pessoa que tem coragem para abrir, eu quero ir lá, eu vou. Isso quer dizer que eu sou menos corajoso que o outro? Não, é porque cada um veio desenvolver energias que estão no mapa astral. Então, exemplo assim, tem pessoas que, eu gosto de ver muito isso no mapa, e tem pessoas que falam, mas sei lá, não aparece nenhuma oportunidade. Aí na hora que eu vou ver o mapa, eu falo, então, é você que tem que ter a oportunidade, meu filho, não vai aparecer mesmo. É você que tem que abrir as portas. Mas sou eu, mas eu vou ter que ter coragem. É você. Então, às vezes a pessoa tem muita ideia e tem medo de botar essas ideias, e se ela não fizer, gente, não vai aparecer a oportunidade pra ela. Geralmente quando a pessoa tem muita coisa, tem nó do norte na casa 1, nó do norte em Áries, muita coisa em Leão, em Áries, em Sagitário, geralmente são signos de fogo, que são os signos que abrem caminho, sempre são os signos de fogo. Então isso é uma coisa interessante, então haja uma interação, né? Então, ou seja, você nunca vai fazer contato dentro do corpo dessa pessoa, nunca, gente. A interação existe, né, que é uma questão que é vibracional, uma questão energética. Então, ou seja, por isso que eu falo, água com água se combinam, né, gente? Fogo com água se combina, não se combina. Mas se eu trabalho, entendam isso, se eu trabalho as minhas 12 energias, que vai ter todos os elementos, aí pode ter uma certa combinação. Mas eu sempre digo pra vocês, mesmo elemento, signos diferentes ou elemento contrário, mas complementar. Então, seja terra e água, fogo e ar. Isso é uma coisa bacana a gente entender, porque senão existe mesmo discórdia, existe mesmo. E às vezes a gente fica protelando e a gente fica naquela relação e aí não tá te recarregando, não tá te fazendo feliz, não tá te trazendo pleno. Claro que tem que ver o mapa astral inteiro. E aí você fica assim, por quê? Aí você vai ver na sinastria, você fala, esse relacionamento não vai durar. Vocês estão às vezes juntos por uma questão às vezes ou de status, ou que vocês têm questões de crença de que tem que estar junto, que é casamento. Então tem várias questões que a gente pode abordar com relação a isso. Você vê, gente, é um assunto desse tamanho, mas é gigantesco o universo que tem com relação às sinastrias e à compatibilidade. Mas enxergam primeiro que eu preciso estar compatível com todas as minhas energias para que eu possa estar. E se você começa, então exemplo, eu sempre começo a atrair pessoas muito parecidas de elementos, muito parecidas. Por que são muito parecidas? Porque é o que me trazem mais realização. Então, assim, eu não atraio muita gente naquele elemento. Por que eu não atraio muita gente naquele elemento? Porque aquele elemento eu consigo despertar. Consegui despertar ao longo da minha caminhada, ou através de exercícios, ou através do próprio espelhamento de outras pessoas. Então, geralmente eu atraio pessoas que vão estar mais compatíveis comigo e que tem a ver com o meu propósito de caminhada, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho melhor isso. Então, assim, não se frustrem, entendam. Quanto mais a gente tiver entendimento, maior clareza, maior a gente fala, menos sofrimento, né? O sofrimento, ele vem porque ele é também uma forma da gente ter como lição. Então, ou seja, uma pessoa que às vezes está sofrendo, ela tem que fazer movimentos para entender. Então, às vezes ela tem que sair daquilo para entender. Então, por isso que às vezes a gente tem que entender que a pessoa está sofrendo, está no momento dela, de dor, ela tem que fazer o movimento dela dessa lá, porque senão ela vai continuar ficando naquele sofrimento, né? Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!